Oi, gente. Tô aqui porque eu quero falar um pouquinho sobre evangelismo. Vou falar de uma forma bem sucinta, né? Então, já vamos começar. Para começar falando de evangelismo, eu queria ler o versículo que está em 2 Coríntios. Vou fazer tudo aqui abrindo na hora com vocês. Então, se por acaso alguém quiser ir acompanhando a leitura, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Então, vamos lá. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, para começar falando de evangelismo, conforme diz o texto, nós somos cartas escritas, ou seja, as pessoas estão nos lendo o tempo todo, né? Vendo o nosso comportamento, principalmente nós cristãos. As pessoas vê o nosso comportamento, analisa a nossa forma de se vestir, de se comportar, de falar, né? Então, o evangelismo, ele não é aquele momento em que a igreja se reúne, irmãos, vamos nos reunir domingo, 2 horas da tarde, para fazer um evangelismo. Isso é evangelismo? É, também. Mas o evangelismo, ele é integral, né? Ele é a nossa vida. A nossa vida tem que como é que se fala? Transpira evangelismo, né? Então nós estamos comunicando algo o tempo todo através do nosso comportamento, das nossas vestes, da nossa fala, né? Então, você no seu trabalho, você na sua casa, com os seus amigos, na faculdade, na escola, o tempo todo você está comunicando algo, né? Então, o tempo todo nós estamos vivendo, nós precisamos viver o evangelismo de forma integral, ou seja, dar o exemplo. A nossa vida por si só, ela já é o ato de evangelizar, ela já é essa ação, né? Então, o evangelismo, ele não é apenas um período de tempo e em um determinado lugar, né? Não, é a nossa vida, a nossa vida. E nós sabemos que nossas atitudes falam mais do que as nossas próprias palavras. O que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com certeza. Mas as nossas atitudes também falam, também comunicam alguma coisa, né? Outra coisa que devemos lembrar ao falar sobre evangelismo é que quem convence é o Espírito Santo, né? Então, se você está ali evangelizando, discipulando alguém ou orando por alguém, saiba que o seu papel é esse. E o papel de convencimento é do Espírito Santo. Nós vamos ver isso lá em João, capítulo 16. Vou abrir aqui, João 16. Versículos 7 ao 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, isso é Jesus falando, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus falando que vai para os céus e vai enviar o Espírito Santo para a terra, né? Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quem convence o pecador, né, é o Espírito Santo, tá, gente? Evangelizar é uma tarefa da igreja, né? Nós precisamos evangelizar, precisamos tomar esse cuidado, né, de saber que o evangelismo é a nossa vida de forma integral. E eu quero ler com vocês também Marcos,
capítulo 16. Eu quero ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar longo. Mas também quero que vocês entendam, né? Marcos capítulo 16. Versículo 15, 16. E diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Continuar aqui que parou aqui. Marcos 16, 15, 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, ide, né? Tarefa da igreja, nós temos que ir. Mateus capítulo 28, vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Então, mais uma vez, esse ide, né, para nós, igreja. Vamos ler também 2 Coríntios 4, 5. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 5, que diz: Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então, gente, a palavra deve ser cristocêntrica, né? Nós devemos pregar o reino de Deus, Jesus e a sua salvação, a sua morte de cruz e ressurreição. Então, todo o nosso evangelismo deve ser voltado a isso, né? Ao arrependimento de pecados e que Jesus salva, né? Não é nada sobre nós mesmos, e sim sobre Jesus. Tá só parando aqui. Enfim, é sobre Jesus. Continuando. Gente, para poder a gente também fazer um bom evangelismo, e caso você passe a discipular alguém, é muito importante o estudo da palavra, né? Nós estudarmos a palavra de Deus para a gente saber o que a gente vai passar, né? Então, vamos ver agora 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele da esperança que há em vós. Vamos lá, continuando. Vamos ver agora Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Vamos lá, rapidinho. Capítulo 9, versículo 37 e 38. Diz assim: E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ver também Romanos 1,16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, se nós vamos evangelizar, não faz sentido nós termos vergonha do evangelho, né, gente? Daquilo que nós vivemos. Não devemos esquecer que o centro da mensagem é o arrependimento dos pecados. Cuidado com essas mensagens modernas, mensagens motivacionais, né? Cuidado. Nós não devemos esquecer do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, a palavra de Deus, gente. Né? Cristo é o centro, o arrependimento dos pecados e a salvação para a vida eterna. Essa é a mensagem. Para finalizar, eu quero ler só mais 4 livros aqui. Vamos ver primeiro Mateus, capítulo 9. Não, vamos continuar em Romanos. Não, vamos lá para Mateus.
Mateus, capítulo 9. Foi o que a gente acabou de ler, versículo 37, 38, foi esse que a gente acabou de ler. Foi isso? Isso mesmo. Então, vamos para Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículo 8, que diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem essa ousadia? Você tem tido essa coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Será que você está disposto? Mateus, capítulo 24. Vamos lá, Mateus, a gente está aqui passeando, né, na Bíblia. Mateus 24. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, né? Então, se nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós queremos tanto isso, nós almejamos tanto a vinda de Jesus, né? Para vivermos com Ele eternamente. Então, vamos pregar o evangelho a toda criatura, para que todo o mundo conheça, pois depois disso será o fim. E para finalizar, Romanos capítulo 14. Finalizar de vez. Romanos capítulo 14, versículo 11. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Né? Então, no fim das contas, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, gente, eu quis trazer de uma forma bem breve, bem sucinta mesmo, né? Um pouquinho sobre evangelismo e que você leve para o seu coração que evangelismo não é por um período de tempo, um momento, um local que você vai ali com os irmãos da igreja também, mas o evangelismo, ele é a nossa vida, né? A nossa própria vida escrita, somos cartas escritas que as pessoas estão nos lendo o tempo todo. Então, o tempo todo nós estamos comunicando o quão parecidos ou não com Jesus nós somos, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.